Mateus capítulo 18. Versículo 21 e 22. Um texto bastante conhecido, mas pouco compreendido. Aleluia. Diz assim: então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Pedro perguntou: quantas vezes serão necessárias que eu perdoe alguém que me magoou, me decepcionou? Porventura 7 vezes tão suficiente? E Jesus respondeu: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Uma grande bênção que Deus coloca sobre nós é através do Espírito Santo nós podemos ter a capacidade de perdoar alguém. Isso não é uma obra nossa, uma obra do homem. Existem muitas pessoas que têm dificuldade de perdoar. É um tema bastante confuso para algumas pessoas, porque as pessoas não entendem que dar o perdão para alguém é uma decisão. Assim como você decidiu abrir o seu coração um dia para Jesus Cristo entrar. A Bíblia fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. A decisão de ouvir a esse convite do Senhor para a salvação e se abrir para que o Espírito Santo faça a obra da salvação dentro de você, a decisão é sua. A obra da salvação, do arrependimento, é do Espírito Santo, mas a decisão é sua, é um ato. Quantos estão entendendo? Amém? Então, da mesma forma é o perdão. Existem pessoas que têm muitas dúvidas: mas como é que eu vou perdoar aquela pessoa se eu tenho raiva dela? É óbvio que você tem raiva dela, ela te fez um mal, né? Como que eu vou perdoar aquela pessoa que me fez tanto mal? É claro que você não vai conseguir perdoá-la, porque você se sente ofendido. Mas o perdão não é baseado no seu sentimento. O perdão é um mandamento de Jesus. Eu vou repetir: ele é um mandamento. Da mesma forma que ele deu alguns mandamentos, como de sermos batizados, como ele deu um mandamento que nós deveríamos meditar na palavra dele, como ele nos ordenou que nós deveríamos ter uma vida de oração, ele também nos ordenou como cristãos, como verdadeiros filhos de Deus, a perdoarmos. O perdão não é uma opção. Eu vou pensar, vou orar. Não é uma opção. Ou você perdoa ou você não é cristão, você não é salvo, você não tem fruto de salvo. O perdão não é uma opção para mim, nem para você. E o perdão é uma decisão. A partir do momento que você decidiu de todo o seu coração, quem faz a obra no seu coração é o Espírito Santo. Amém? Quantos compreendem isso? Da mesma forma como eu exemplifiquei aqui, quando você vivia longe de Deus e você um dia ouviu alguém falando de Jesus para você, ou algumas vezes até que você decidiu se abrir para aquilo que você estava ouvindo, e o Espírito Santo então após isso entrou e mudou a sua vida, mudou as suas vontades de beber, de fumar, de prostituir. Alguém aqui antes de converter vivia no pecado? Levanta a mão, deixa eu ver. E depois que quando você aceitou Jesus, você ainda, no dia de aceitar Jesus, você não tinha desejo de pecado? Quem tinha? Mas ao decorrer do tempo esses desejos foram arrancados, porque essa obra do Espírito Santo não é nossa. Da mesma forma, o perdão, você não tem que esperar sentir bem para perdoar alguém, você tem que decidir perdoar, e então o Espírito Santo irá limpar você completamente.
Por isso que Jesus disse para os discípulos, quando eles estavam ensinando eles a orar, comparando esse perdão, de nós darmos perdão para as pessoas, da mesma forma que Deus nos perdoou para a salvação e remissão dos nossos pecados. Na oração do Pai Nosso ele ensina falando: perdoai a quem tem nos ofendido, da mesma forma que você perdoa os nossos pecados. Perdoai-nos, a Bíblia diz, as nossas ofensas, da mesma forma que nós perdoamos quem nos ofendeu. Então Jesus ele ensina que o perdão é uma decisão, e a obra do perdão é do Espírito Santo. Amém? Todas as vezes que a sua alma questionar com você sobre perdoar ou não alguém, você vai dizer isso para ela que eu estou dizendo. Você vai falar assim: eu estou triste, eu estou magoada, eu estou magoado, só que eu decido perdoar, porque perdão é uma ordenança de Cristo, perdão é uma decisão, mas a obra do perdão na minha vida é do Espírito Santo. Eu estou triste, eu estou magoado, mas o Espírito Santo vai me limpar. Aleluia. Quantos entenderam isso? Repita comigo: perdão é uma decisão, é uma ordem de Jesus. Ele não deixou opção para nós, irmãos, é uma ordem. Amém? Nessa manhã eu sinto muito do Espírito Santo de ensinar isso para os irmãos. Lá em Romanos capítulo 5, no versículo de número 10, fala. Quem aqui já teve inimigos? Levanta a mão, deixa eu ver. Quem aqui tem inimigos hoje? Pessoas que ainda perseguem você, adversário, levanta a mão. Quantos aqui tem inimigos? Amém. A Bíblia fala em Romanos 5,10, se quando éramos inimigos de Deus, olha só, a Bíblia fala que eu e você éramos inimigos de Deus. Por que nós éramos inimigos de Deus? Porque nós vivíamos no pecado. A Bíblia fala que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Está escrito na Bíblia. E aquele que é amigo de Deus se faz inimigo do mundo. Com Deus não tem meio termo, ou você é dele ou não é. Então ele está falando, quando você estava no pecado, você era inimigo de Deus. Todo mundo aqui nasceu em pecado, foi concebido em pecado, já nascemos com o pecado original. Muitas vezes nós olhamos para o nosso inimigo sem misericórdia. Nós olhamos para aquela pessoa que nos odeia sem a misericórdia do olhar de Deus. Só que enquanto nós éramos inimigos de Deus, essa palavra é muito pesada. Se eu falar assim, não, o Diego ele é inimigo do fulano de tal, ou ciclano é inimigo do Diego, né? Já é pejorativo, já é pesado. Imagina você falar assim: você é um inimigo de Deus. É muito forte isso. E aqui o apóstolo está falando para nós: nós éramos inimigos de Deus, porque nós fazíamos tudo que desagradava a Deus. Mentira, imoralidade, falta de caráter, ganância, mesquinharia, pornografia, masturbação, imoralidade sexual, traição, infidelidade, desejos. Talvez aqui, né, eu espero que ninguém nunca matou ninguém aqui, né? Eu espero que não tenha um assassino aqui no nosso meio, mas tenho certeza que muitos aqui em mente já pensaram em matar alguém, não é verdade? Já pensaram assim: oh meu Deus, se eu pudesse eu matava aquela pessoa, né? E a Bíblia fala que nós seremos julgados até pelos nossos desejos. Às vezes você olha, é muito difícil, né? Porque a nossa justiça é diferente da de Deus. Você olha lá uma pessoa na cadeia que matou alguém, você fala: aquele assassino tem que morrer mesmo. E você que já desejou a morte de uma pessoa, para Deus você não faz diferença entre você e ele, entre o ato de ter matado alguém e o desejo de ter matado alguém, a não ser que você tenha se arrependido desse pecado. Então a justiça de Deus, ela é uma justiça que ela não é um de meio termo, ela não é uma justiça volúvel como a do homem, né? Por que nós cantamos aqui: teu reino é sempre eterno? Eu estava louvando a Deus essa manhã com esse hino, e Deus começou a falar comigo lá no banheiro de casa. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Depois disso a canção diz: a sua igreja te adora. E é justo esse louvor. Por que a igreja adora um Deus desse?
Porque todas as pessoas procuram um reino, um modelo de governo como esse. Por que todo mundo está chateado, está decepcionado com o Brasil? Pelo modelo de governo político que nós temos, injusto, que favorece só os ricos, né? Já não é de hoje, não é por causa do partido que está lá. Já tem corrupção há muitos anos no nosso país. Só favorece o rico, o pobre sempre pobre. O Nordeste sempre tem seca. Já foi comprovado que tem como resolver a seca do Nordeste, mas não querem resolver. Crianças morrendo desnutridas. Nós sofremos. Quem fica triste com isso? Quem se sente assim, lesado com isso? Se tem uma coisa que me atinge muito, é injustiça. Sabe por que a injustiça atinge a mim e a você? Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Deus é justo, Ele colocou dentro de nós a justiça. Então quando você vê um ato de injustiça, uma criança que é agredida, uma mulher que é agredida, nem que verbalmente, você se sente ofendido por conta disso. Porque Deus colocou em nós um senso de justiça. Amém? Isso Deus plantou dentro de nós. Então quando nós vemos esse louvor, a gente no refrão, a tua igreja te adora. Por que a igreja adora um Deus desse? Não tem como não deixar de adorar um Deus desse. O reino dele, primeiro, é eterno, nunca vai passar. Amém? Não tem democracia no reino de Deus. Não há alternância de governo e de poder. Ele é o único Senhor e sempre será. Amém? O reino dele é eterno. O trono dele, a base do trono dele são justiça e igualdade. Amém? O que é justiça? Ele traz uma justiça não para favorecer um e prejudicar o outro, mas a justiça de Deus é uma justiça que quer deixar todos na mesma posição, na mesma situação de igualdade. Você já viu um governo assim? Em que todos são iguais, em que todos têm o mesmo amor, em que todos têm a mesma atenção, em que todos têm o mesmo merecimento? Bondade e fidelidade. Não tem como não adorar um Deus desse. As pessoas, elas querem um governo justo. As pessoas querem pais justos, mães justas, pastores justos, como Deus é, tratando as pessoas com igualdade. Esse é o modelo que as pessoas querem, mas as pessoas não têm visto isso, nem dentro da igreja, muito menos, nem dentro das suas casas. As pessoas não encontram isso. Mas nós vemos a maneira da justiça de Deus, ela é igual. Tanto para você que um dia desejou matar alguém, tanto com um assassino dentro de uma cadeia. Enquanto existia fôlego de vida para ele, há esperança para ele. Nem que seja na morte, ele pagando pelo crime que ele cometeu, morrendo por esse crime, ainda no leito de morte, ele será perdoado. Irmãos, nos ofende muito, porque nós vivemos num país de muita violência, onde tem muito bandido. Tem bandido que tem jeito de bandido, tem roupa de bandido, tem bandido de colarinho branco, tem bandido de terno, de gravata. Então nos ofende muito a bandidagem. Mas nós temos que lembrar, irmãos, que um dos atos que nos marca muito, aquele momento que Jesus estava na cruz, não foi por acaso. Exatamente ao lado dele, à direita e à esquerda, havia ali dois bandidos, dois safados, dois ladrões, dois criminosos. E a justiça do homem dizia: crucifica-os. Mas para aquele homem que falou: Senhor, eu reconheço que eu sou merecedor de morrer nessa cruz, mas o Senhor não merecia estar aqui. O Senhor falou: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Essa é a justiça de Deus, de igualdade, de todos, independente do seu pecado, terem a mesma oportunidade. Meus irmãos, você não é uma pessoa boa porque você tem uma esposa ou um marido, porque você trabalha e paga os seus impostos, porque você faz as coisas corretas. Não. Todos nós que aqui estamos eram inimigos de Deus, éramos criminosos. E a Bíblia nos diz que Ele nos reconciliou com Ele mediante a morte do seu Filho. Nós só estamos aqui hoje bem vestidos, né, tendo uma vida digna, irmãos, porque alguém morreu por nós. Alguém pagou
por nós, pelo nosso crime. Então Deus nos colocou numa situação muito delicada, porque o ministério de Deus é um ministério de reconciliação. Deus, Ele quer nos reconciliar para Ele. Ele nos reconciliou através de Jesus. Quando Deus amou alguém, Deus amou alguém, Ele decidiu sacrificar o que Ele mais amava. A Bíblia fala em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O que está querendo dizer? Que Deus deu o seu Filho para morrer por aqueles que eram inimigos de Deus, e que aqueles que eram inimigos de Deus, agora têm a oportunidade de se tornarem filhos de Deus. Como pode eu então não poder decidir perdoar alguém? Quem sou eu para não perdoar alguém? Eu não sou digno disso. Eu não sou digno de prender a vida de uma pessoa. Você sabia que quando você não libera perdão para uma pessoa, você está preso nela e ela em você? Você sabia que enquanto você não perdoar uma pessoa, você está prendendo a vida daquela pessoa? Você está travando a vida dela. Os romanos, eles tinham métodos muito cruéis para penalizar certos tipos de crimes. E para homicidas, quando um soldado inimigo matava um soldado romano, eles capturavam aquele soldado inimigo, pegavam o corpo daquele soldado romano que aquele soldado matou, que já está em estado de putrificação, de decomposição, e eles amarravam o corpo daquele homem que aquele soldado matou no corpo daquele inimigo. Se alguém, por exemplo, da Grécia, da Pérsia, matasse um romano, eles iam lá, eles iam atrás daquele homem até encontrá-lo, deixava o corpo do cara ali apodrecer. Quando encontravam ele, amarravam ele de costa. Fica em pé, Adriano, por favor. Pegavam aquele homem vivo, amarravam de costa com aquele homem que ele matou, de uma forma que ele não poderia se desprender daquele corpo, e soltavam ele no deserto. Então ele era comido vivo por aquele corpo daquele homem que ele tirou a vida. Aquele corpo em decomposição, podre, ia comendo vivo aquele homem. Há muitos que consideram esse tipo de punição que eu acabei de explicar para vocês a falta de perdão. Quando nós deixamos de perdoar alguém, é como se nós estivéssemos carregando um cadáver amarrado a nós, que está nos comendo. Não liberar perdão é como se você bebesse veneno desejando que o outro morresse. Então a falta de perdão, ela nos causa muito dano, muitos prejuízos na nossa saúde. Existem doenças que já foi comprovadas que são causadas por falta de perdão. Doenças renais, doenças cardíacas, até mesmo o câncer. Irmãos, o salário do pecado é a morte. E é pecado desobedecer a Deus. Se você desobedece a Deus, irmãos, não perdoando aquele que te ofende, você terá como paga da sua atitude a morte. Você terá como paga, como salário do seu erro, a morte da sua saúde, a morte das suas células, a morte dos seus órgãos. E a palavra diz que Ele nos reconciliou através de Jesus. Quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Agora, muitas pessoas não entendem. Pedro vira e fala para Jesus: Jesus, até quantas vezes eu devo perdoar uma pessoa que me ofendeu? É lógico que Pedro não estava se referindo, acredito eu, pela quantidade de vezes. Existe uma teoria aqui em que os rabinos ensinavam que você deveria perdoar uma pessoa até 3 vezes. Depois de 3 vezes, aquela pessoa você não podia ter mais contato com ela. Por isso que na Bíblia certas vezes fala: vai e fala com teu irmão uma vez, vai e fala com ele o quê? 2 vezes, leva algumas testemunhas, vai com ele e fala a 3ª vez. Se ele assim não proceder corretamente, né, você pega e desliga ele da congregação, né? Por isso que fala 3 vezes. Os rabinos ensinavam que você tinha que tentar com uma pessoa até 3 vezes. Passou de 3 vezes, acabou. Então Pedro foi até generoso, ele falou 7.
Senhor, eu devo perdoar aí até 7 vezes? O Senhor falou, não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Jesus não está falando de um cálculo que você deve fazer. Não, eu já perdoei aquela pessoa tantas vezes, está chegando a hora dela. Não, Jesus está querendo dizer para Pedro que o amor dele para com todos, quando ele veio para morrer, foi tão grande que é um amor transbordante. A Bíblia fala, porque o amor de Cristo tem superabundado os nossos corações. Se eu perguntar aqui, quantos querem ser de uma forma transbordante abençoados em todas as áreas da sua vida? Todo mundo quer dizer, eu, amém, né? Aqueles cultos triunfalistas, aqueles cultos só de vitória. Quantos querem vitória? Quantos querem a bênção de Deus? Você fala, quantos querem perdoar? Aí você escuta os grilinhos, o sapo, aham, né? Mas a Bíblia fala que eu só posso receber aquilo que eu plantei. A Bíblia fala assim, de Deus não se zomba. Deus leva isso como uma zombaria, a pessoa achar que vai colher uma coisa que ela não plantou. Existem crentes hoje esperando colher coisas que eles não estão plantando. Crentes que só dão dinheiro. É tão triste crente que só tem dinheiro. É tão pobre um crente que só tem dinheiro. E ele vai na igreja e dá dinheiro, e ele acha que ele é um máximo. Mas ele não perdoa ninguém, ele maltrata todo mundo, ele não respeita ninguém. Irmãos, isso não é o nosso tesouro. Então nós só vamos na igreja buscar bênçãos, mas nós vamos praticar o que a palavra pede. E a Bíblia fala, é uma zombaria para mim você querer colher uma coisa que você não plantou. Você é uma pessoa carnal, você é uma pessoa que não liga para ninguém, e você que quer que as pessoas te perdoem, que as pessoas te tratem bem. A Bíblia fala, tudo quanto você quiser que os homens vos façam, a Bíblia fala, façam vocês a eles. A Bíblia está ensinando tudo quanto você deseja. Irmão, você deseja ser tratado com carinho? Quem aqui deseja ser tratado com carinho e respeito? Então trate as pessoas com carinho e com respeito. Chega na igreja, não chega, bom dia, aí você olha assim. Aí se alguém esquece do seu aniversário, se alguém, né, esquece de convidar você para ir numa coisa, se alguém na igreja, nós esquecemos de orar para a irmã fulano de tal, para o irmão fulano de tal, aí é o fim do mundo, meu Deus do céu. Mas ninguém te suporta, irmão, ninguém te suporta, irmão, ninguém lembra de você, que você é uma pessoa fria, amarga. Você só pode colher o que você planta. Você está de brincadeira, Deus está falando, você está de brincadeira comigo? Você está querendo me zombar? De Deus não se zomba, o homem colherá aquilo que ele planta. Você quer ser uma pessoa que quando você falhar, as pessoas tenham misericórdia de você? A gente é tão bom para cobrar das pessoas, a gente é tão bom para punir as pessoas quando elas falham, mas quando a gente erra, a gente já fica morrendo de medo, borrando de medo de contar que a gente errou, porque a gente tem medo de ser penalizado, né? Então por que nós não tenhamos misericórdia das pessoas? Deus tem me dado a graça de ensinar, através da educação dos meus filhos, a exercer a graça de Deus. Eu não fui criado num ambiente onde eu aprendi tanto da graça de Deus, e hoje Deus tem me ensinado. Esses dias meu filho estava brincando com o Samuel, né? Porque é meu filho, não, ele é muito comportado, ele, a Sara, não fala palavrão, tudo direitinho, obedece. Só que filho da gente é o seguinte, você deixa ele 30 minutos com outra criança, irmão, ele volta outra, você fala, não, devolve meu filho, você não é meu filho não. Alguém entrou dentro de você, você está possuído. Quem aqui tem essa experiência? Deixa o seu filho com uma criança totalmente diferente da educação que você dá para o seu filho, 30 minutos. Aí você fala para o seu filho, filho, vamos embora. Não, não vou não. Ué, o que aconteceu? Esse menino nunca falou desse jeito. É verdade ou não é? Meu filho estava brincando lá no prédio lá embaixo com os meninos que estavam de férias na casa dos parentes. E aí meu filho chegou, e aí ele foi ligar o videogame, tal. Aí ele fez um gol lá no jogo lá. Eu estava lá ajudando a Dani a arrumar a casa. Ele falou alguma coisa, tipo assim, não vou falar no altar, tipo, como é que eu vou falar? Não tem como eu falar. Ele não falou uma palavra, mas falou, vou ter que falar. Aí eu falei, aí ele falou, na hora que ele falou, ele já fez assim. Já sabia que ele fez. Eu falei, o que você falou?
E ele morre de medo de mim. Eu falei, o que você falou? Ele olhou e me disse, não pai, eu estava confuso. Ele falou assim, com o olho assim, já querendo chorar, eu estava confuso, porque eu me empolguei. O que você falou, rapaz? A minha vontade na hora que eu corrigi, eu ensinei meu filho para não para essas coisas. Se for ver, ele até falou um palavrãozinho de nada comparado ao que os meninos falam hoje. Mas a minha vontade era pegar ele e quebrar ele todo, né? A gente às vezes pega a ira da gente por a gente ser existe dois extremos. Ou a gente é muito omisso, e por sermos omissos como pais, a gente não corrige os filhos da gente, a gente compra eles, o silêncio deles. Ou a gente quer pegar a ira da gente, da revolta da gente não saber como ser um bom pai e destruir nossos filhos. Nenhuma das duas coisas estão corretas, nenhuma das alternativas estão certas. E então na hora eu lembrei, o Espírito Santo baixou em mim, né? E aí eu falei, não, eu não xinguei ele, falei, eu só fui assim, o que você falou? Ele já, eu pensei assim, o meu filho já errou, mas eu tenho uma oportunidade aqui de deixar um memorial. Irmãos, tudo na nossa vida nós temos a oportunidade de deixar um memorial. Se você aprender isso que eu estou te ensinando, sua vida vai mudar. Se você respirar 10 segundos e pensar, não, eu tenho oportunidade, isso aqui já está perdido mesmo, já quebraram o pau, já me xingaram, eu tenho oportunidade de deixar um exemplo diferente daquilo que eles esperam que eu vou fazer agora. É isso. E aí eu virei, pensei, falei, pega a sua Bíblia agora, desliga esse negócio aí. Ele desligou. Ah, mas nem salvei, desliga sem salvar mesmo, que eu sei que vai ser salvo agora. Pegou a Bíblia dele lá, abre a sua Bíblia aí no livro tal, olhou, não terá palavras imundas na tua boca, mostrando para ele. Abre a tua Bíblia agora no teu lugar, a mesma boca procede bênção, procede maldição. Abre a tua Bíblia, fiquei estudando a Bíblia com ele, tal lugar, ele lendo, aí no final ele já assim, eu já entendi já, pai, eu já tinha lido uns 7 versículos, eu já entendi, eu pequei. Ele falou para mim, você pecou, olha o que a Bíblia fala, você é um cara que está no louvor da igreja, você toca o negócio lá, você está na igreja, viu? Você está falando essas coisas, que vergonha, eu estou muito decepcionado com você. Aí ele, eu já entendi, está na Bíblia, né, pai? Tá. E aí eu falei, vamos orar? Ele falou, vamos. A gente ajoelhou e oramos. Eu falei, agora você vai confessar o seu pecado. Você entendeu o que está escrito na Bíblia? Eu falei, entendi. Aí ele orou. Mas, queridos, ele orou, Senhor, me perdoa, eu entendi, tal. Não é oraçãozinha não, ele orou mesmo. Aí no final, aí vem a admoestação, depois tem que vir o quê? A absolvição. A Bíblia fala que no exato momento que você se arrepende, você é perdoado. Na hora que ele terminou a oração, ele olhando meio assim assustado para mim, eu sorri para ele e falei, agora você está perdoado. Aí ele tipo assim, acabou? Não vai ter nenhuma consequência. Aí eu falei, agora eu vou te ensinar o que é a graça de Deus. Pega a Bíblia aí, foi mostrando para ele. Ele ficou assim, sabe, o rosto dele brilhando. Eu falei, como que você está se sentindo agora? Ele olhou para mim e falou assim, agora eu me sinto leve. Você pode glorificar a Deus por isso. A palavra de Deus, ela é poderosa, até uma criança entende, irmãos. Ele falou, agora sim, eu me sinto leve, eu me sinto perdoado. Ele falou, então, se o Senhor te perdoa, nem eu te condeno, você está perdoado. Eu tenho certeza que ali eu aproveitei daquela oportunidade para ensinar uma lição para o meu filho que ele nunca mais vai esquecer. Que quando alguém falhar com ele, ele vai saber que da mesma maneira que ele foi amado e perdoado, ele agora deve perdoar. O problema é que nós não temos condições de dar perdão para as pessoas, porque nós não fomos perdoados. Nós fomos muitas vezes punidos, né, de forma muito grave pelos nossos erros, talvez de uma forma até muito radical, de uma forma muito violenta, que não era merecida e que é pouco aproveitada, pouco proveitosa, né? Então, quando a palavra fala perdoar 70 vezes 7, Jesus que está querendo deixar um memorial de que nós devemos, que aonde houve uma falha de alguém, um pecado, deve superabundar o nosso amor, a nossa compaixão, né? E eu estava
estudando uma coisa interessante que eu já vi estudar muito tempo atrás e lembrei, lá em Gênesis capítulo 4, no versículo 17, conta a história de um homem chamado Lameque. Gênesis 4, 17. Muito interessante o que eu quero te mostrar. Quantos aqui já viram essa expressão? 70 vezes 7. Muitas vezes você não entendeu o que significava isso, né? Eu quero esclarecer aqui para você entender. Existia um homem chamado Lameque, né? Ele era descendente de Caim. Quem lembra de Caim aqui? Levanta a mão. Caim foi o primeiro homicida. Ele cometeu o primeiro homicídio. Ele matou o seu próprio irmão. Além de ser o primeiro assassino, ele matou o próprio irmão, né? Porque Deus havia reprovado ele. Então assim, existia uma maldição sobre Caim. Deus falou assim: olha, eu vou deixar uma marca em Caim, né? Para que ele viva como exemplo de um homem ruim, para que todo mundo veja a consequência que é cometer um pecado e não se arrepender, para que quando as pessoas olhem para ele, sirva como exemplo do resultado de um homem que tem uma vida violenta, uma vida no pecado e que não se arrepende disso. Então Caim teve alguns filhos. Entre esses filhos, ele teve um filho chamado Lameque. Aqui diz no verso 17, Caim teve relações com a sua mulher e ela engravidou e deu à luz a Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho, Enoque. Enoque nasceu Irade. Irade, aí já começou a complicar, né? Porque Irade já vem do irado, né? O homem já está. Veio Enoque, que era um homem que andava com Deus. Do Enoque já veio uma semente ruim do Caim. Veio o Irade, né? Gerou a Meujael, a Metusael. Tem sugestão de nome para quem quiser, ó. Metusael. E depois veio esse tal desse Lameque aí, né? Versículo de número 19. Lameque tomou 2 mulheres. Já começou a desandar. O primeiro homem na Bíblia a quebrar esses princípios e tomar mais de uma mulher foi esse Lameque. Ele já era um depravado, sem vergonha, pornográfico, imoral, que já não se continha com a mulher. Falou: quero logo 2, né? Já veio ali nele um gene maldito do seu pai, né? Caim, um homem violento, né? Um homem que matou seu próprio irmão. E agora Lameque, o primeiro homem a violar, né, as ordens primitivas sobre casamento. Deus deu uma esposa para Adão, que foi Eva, e ele vai lá e pega mais de uma mulher, né? Deve ser por isso que ele tinha uma vida confusa, né? Complicada, né? Muitas mulheres ali na sua cabeça, né? E aí, o que aconteceu? Vocês não estão caindo nas minhas piadas hoje, hein? Já contei 2, ninguém deu risada, nem meus amigos estão rindo. Lameque tomou 2 mulheres, uma chamava Ada e outra Zilá, né? Deixa pra lá, né? E aí Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai daqueles que moraram em tendas e criaram rebanhos, que muitos acreditam que são os ciganos, né? E o nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. Zilá também deu à luz a um filho chamado, isso nem importa, passa, 40, vai para o 23. Aí, disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu. Veja só, olha para mim um instante. Lameque, ele herdou algumas características de Caim. Primeiro, ele já quebrou uma lei, né, uma ordem da época, e pegou 2 mulheres, sendo que todo mundo tinha uma mulher. Pegou 2. Ele era um cara violento. O que ele está falando? Não, o cara veio e me enfrentou, eu matei ele. Ele era um cara que não, sabe aquele cara que não leva desaforo para casa? Era Lameque. Isso ele herdou de quem? Do seu pai. Um homem violento, um homem agressivo, ao ponto de matar friamente o seu próprio irmão, o sangue do seu sangue, ter o sangue do irmão dele nas suas mãos, né? E não se arrependeu. O pior dele ter matado o irmão dele, não ter se arrependido disso.
E agora o seu filho Lameque faz o quê? Não, vou contar um negócio para vocês, mulheres, né? E ele falou assim: o negócio é o seguinte, o cara veio me enfrentar e eu matei ele. Então você vê que ele era um homem totalmente violento, rude, não temia a Deus. Porque se ele fosse temente a Deus, ele não tinha pegado 2 mulheres. Se ele fosse temente a Deus, ele abaixava a cabeça quando alguém enfrentasse ele e não ia matar aquela pessoa, né? Tirar uma vida, cometendo o mesmo erro do seu pai, que com certeza ele sabia da história do pai que matou o próprio irmão, tio de Lameque no caso, que foi Abel. E ali fala: escutem minhas palavras, eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Ele matou uma criança. Olha que tipo de homem que ele era. Um homem totalmente agressivo, não temente a Deus. No verso 24 diz: se Caim é vingado, preste atenção, se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será 70 vezes 7. Tem alguma semelhança com Mateus 18, 21, 22? Muita semelhança, né? Você vê aqui que aqui é o início do mundo. E bem no início, um homem chamado Lameque, que não era temente a Deus, que não perdoava as pessoas de cometerem qualquer dano a ele, simplesmente arrancava do caminho, matava. E ele fala para a mulher dele assim: o negócio é o seguinte, Caim matou Abel, e por causa disso ele foi amaldiçoado. Deus amaldiçoou Caim, né? E 7 vezes, cadê meu filho? Acordaram, né? Então tá bom. E 7 vezes Caim será vingado pela maldição dele ter matado o seu irmão. Mas eu, se alguém tocar em mim, que seja 70 vezes 7 amaldiçoado. O que é isso? Deixa eu te explicar. Deus falou assim, que colocaria uma marca em Caim. Quem lembra disso? Para que ninguém matasse a Caim. A Bíblia fala que o que você planta, você colhe. O próprio Jesus falou para Pedro, quando feriu aquele homem na espada: aquele que ferir pela espada será ferido. Naquela época era olho por olho, dente por dente. Então, uma vez que Caim matou seu irmão e fugiu, as pessoas, quando encontrassem ele, de uma forma ou automática: você matou seu irmão, você não presta, nós vamos matar você também. Ou pela maldição do que ele fez de errado, ter matado o irmão, sem ninguém nem saber a história dele, era fato que um dia ele ia morrer, assassinado. Então Deus falou: vou colocar uma marca em você, para dizer que ninguém mate você. Se alguém encostar a mão e matar você, vai ser amaldiçoado também, para que você fique aí, ó, como exemplo. Você não vai colher o que você plantou, você não vai ser morto, assassinado como você assassinou, para que você, como o primeiro assassino da terra, fique como exemplo, para que ninguém mais queira assassinar ninguém. Quantos entenderam? Então Lameque está falando, ó, quem encostar a mão em Caim, né, vai ser amaldiçoado 7 vezes. Se alguém matasse Caim, Caim deve ter contado essa história para os seus filhos, que fosse 7 vezes amaldiçoado. Então agora Lameque comete o mesmo erro do seu pai e também mata. No caso aqui fala de 2 pessoas que ele matou. Então ele fala: se o meu pai, se alguém encostasse a mão nele, seria amaldiçoado 7 vezes se matar meu pai, até a 7ª geração fosse amaldiçoado. Se alguém, eu também matei, estou com medo também de agora me matarem, de eu colher o que eu fiz. Então eu lanço também essa maldição: se alguém pensar em encostar a mão em mim, que seja amaldiçoado 70 vezes 7. Ele estava falando para a mulher dele, ó, se alguém me matar um dia, você vai lá na casa dele e fala: ó, você matou o filho de Caim. E havia uma palavra de Deus que ninguém matasse Caim, que fosse 7 vezes, até a 7ª geração, amaldiçoada se alguém matasse Caim. Da mesma forma, você matou meu marido. Então, quem matou meu marido está mais complicado, até 70 gerações será amaldiçoado, para gerar um constrangimento, para que ninguém fizesse a ele o que ele fez. Quantos entenderam? Isso ficou como um modelo na cultura. Então as pessoas, quando cometiam um mal para alguém, elas, para não serem punidas pelo mal que cometeu, falavam o quê?
se alguém fizer para mim o que eu fiz para aquela família lá, seja 70 vezes 7 amaldiçoado. Quem está entendendo? Igual você vê hoje, até hoje em dia, né, tantas famílias, você vai, aquelas histórias antigas, tradicionais, quando alguém matava alguém numa família, eles iam lá para vingar e matava alguém da outra família, né? Então, já é uma coisa antiga, que vem lá do passado. Então, eles começaram a introduzir essa cultura. Então, por exemplo, se eu prejudicasse o irmão de alguma forma, aí a família do irmão chegasse, não, nós vamos lá, nós vamos tirar satisfação com ele. Eu falava, se vocês fizerem alguma coisa para encostar a mão em mim, que vocês sejam amaldiçoados 70 vezes 7. Eles não temiam a Deus, mas temiam a maldição, porque eles sabiam que ela era real. Então, por causa disso, eles não faziam, mas dentro deles havia ainda o quê? Ódio. Quantos estão entendendo? Vontade de fazer. Não era liberado perdão, só não era feito na mesma moeda, porque sabiam que se fizesse seriam amaldiçoados. Quantos compreenderam? Consegui explicar de uma forma compreensível, que todo mundo compreendeu? Amém? Então não havia um conserto entre as pessoas. Eu não te faço mal porque eu tenho medo de ser amaldiçoado 70 vezes 7, como Lameque proferiu um dia. Mas eu também não suporto, minha vontade era de matar aquela pessoa. E aí Jesus lá na frente, sabendo dessa tradição que começou com Lameque, ele quebra no símbolo que era o símbolo da maldição, ele coloca o símbolo da bênção. Se 70 vezes 7 era um artifício para as pessoas continuarem falhando com as outras, e também produzirem pessoas feridas na alma, magoadas, que não conseguiam nem em uma atitude repetir o que fizeram a ela, penalizar o mal que fizeram a ela. Agora ele pega esse número como um número de você liberar perdão para as pessoas que te fizeram mal. Nem de você chegar e fazer a mesma coisa que fez com ela, e nem ao mesmo tempo ter dentro de você um sentimento contra aquela pessoa. Olha que tremendo, Jesus ele é poderoso. Por isso que ele fala 70 vezes 7, por causa desse exemplo, de uma justificativa usada para inibir as pessoas de cometer um ato errado, que foi utilizado durante tantos milhares de anos, e muitas pessoas com ódio uma das outras, porque não podiam revidar. O Senhor chega e fala, você deve perdoar 70 vezes 7. E o Senhor fala, se o teu inimigo, te bater, oferece a outra face para ele também. O Senhor quebra esse princípio de maldição, usando o mesmo princípio para a bênção. Nosso Deus ele é poderoso. Não é por acaso que ele falou 70 vezes 7. Nada é por acaso na Bíblia. Amém? Ele quis aqui quebrar um conceito errado, um memorial, uma coluna memorial errado que foi levantado. A Bíblia nos diz lá em Mateus 5:41, nos ensina sobre isso que eu estou falando, sobre você pagar o mal com o bem. Mateus 5:41 diz, 38, 5:38, diz assim, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Não resistam ao perverso. As pessoas resistiam aos perversos. Os perversos falaram, eu te fiz um mal, mas se você encostar em mim, alguém da minha família, 70 vezes 7 você vai ser amaldiçoado. Então eu não fazia o mal de volta, não porque eu não tinha o mal dentro de mim também, não porque eu não quisesse evitar, mas que eu tinha medo de ser, além de ter sido prejudicado por aquela pessoa, ser amaldiçoado. Então isso não resolvia nada, porque as pessoas tinham tanto lixo dentro delas. Então o Senhor fala, se alguém ferir a face direita, oferece-lhe também a outra. Olha só, a Bíblia diz também no verso 40, se alguém quiser processá-lo, tira-lhe a túnica e deixe que leve também a capa. Olha só, se alguém te levar na justiça, ela ganha, você paga, aí amanhã depois você passa, você vê a pessoa passando necessidade, a Bíblia fala, vai lá levar uma cesta básica para ela. Não é fácil seguir esse Jesus não. Se alguém bate no seu carro e não paga, foge.
Você vê ela um dia parada, com o pneu furado, a Bíblia fala, para e troca o pneu do carro dela para ela. É o que está escrito ali. Se alguém um dia passa perto de você, né, e de carro, e não te dá carona, e você viu que a pessoa te viu e não te deu carona, e o outro dia você está de carro, está a pé com os filhos, para o carro, põe ela no carro e leva ela embora. É o que a Bíblia está falando, não é eu. Ah, pastor, mas a gente tem um erro, deixa eu ensinar uma coisa para você, de achar que existem níveis espirituais. Não, o pastor ele é homem de Deus, isso daí é para ele, não é para mim. Irmãos, isso é uma ordem de Jesus a todo crente, a todo aquele que serve a Jesus. Isso não é para quem é mais espiritual, para quem tem mais tempo de igreja, para quem ora mais. Isso é para mim, para você, porque eu não sou melhor nem pior do que você. Amém? É para todos nós. Diga assim, é para mim essa palavra. Amém? Verso 41 diz: se alguém forçar a caminhar com ele 1 milha, anda 2. Poxa, esse cara é um cara chato, ele já prejudicou tanto eu. Não suporto ter que andar daqui até ali com ele. Aí Deus fala, vai além, anda mais. Tinha um rapaz, numa empresa que eu trabalhava, ele me perseguia muito. Ele era supervisor. E ele tinha um problema com alcoolismo. Todo dia na hora do almoço, ele atrasava porque bebia. Mudou o gerente da empresa. E o gerente falou, se você pode beber, pode fazer o que você quiser. Lá tinha muita gente da Bahia, nordestino. Trabalhava lá com conserto de máquinas. E aí o cara falou, só que tem o seguinte, se você começar a chegar atrasado no almoço, eu vou mandar você embora. Justa causa. E esse cara, ele me prejudicava. Ele tentava de tudo para me ser mandado embora. Irmãos, todas as vezes que eu estava voltando do trabalho de casa, do almoço de casa, indo para o trabalho de carro, eu vi esse homem saindo bêbado. Eu falei, vai chegar atrasado, ele vai ser mandado embora. Saca vazia? Por Deus que é testemunha. Eu parava o carro, põe dentro do meu carro, levava ele. Isso não foi uma nem 2 vezes, foi inúmeras vezes. Teve um dia que ele estava chorando e falou para mim, por que você faz isso? Eu falei assim, porque é o que Jesus faria. E ele não se arrependeu, continuou me perseguindo. Mas eu continuei durante 1 ano e meio fazendo isso. Eu levava ele. Eu passava na rua, que era caminho, ele estava lá. Entra aí, Joel, vou te levar. Ele entrava no carro, não olhava na minha cara, eu não falava com ele também e deixava ele. Eu poderia, deixa ele chegar atrás, ele vai ser mandado embora. Mas eu levava. Não é porque eu sou bom, não, é porque essa é uma obra do Espírito Santo. Né? Se não fosse o Espírito Santo, eu olhava e falava, vou passar por cima dele, falar que ele estava bêbado, pulou na frente do carro. Né? A vontade era essa. E aí ele teve a chance dele, ele não aproveitou. Mas é o que Deus fez? O gerente decidiu mudar toda a liderança. E ele saiu, foi mandado embora, e eu fiquei no lugar dele. E eu tinha plena convicção que aquilo foi a mão de Deus. Eu não me coloquei naquela posição pela minha justiça, pela minha força. Por isso eu sabia que eu estaria naquela condição até quando Deus quisesse, porque Ele me colocou, só Ele podia me tirar. Por isso em paz me deito, porque eu sei que o Senhor que cuida de mim. Você não tem paz quando você sabe que o que você tem nas suas mãos veio pela sua força. Mas você tem paz no seu coração quando você sabe que o que veio nas suas mãos veio pelas mãos e força do Senhor. Essa é a direção que Deus nos dá. Perdoar. Fala comigo, perdoar. Em 1 João, estou acabando agora, capítulo 4, diz assim: João 4, Epístola de João 4, verso 7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus.
Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Como que eu sei que uma pessoa é de Deus? Pastor, o senhor tem que ir lá naquela igreja, aquele homem é uma benção. Ele revela a vida de todo mundo. Quantas vezes, irmãos, eu fui pastor de uma denominação e a gente recebia muitos pastores para pregar nas campanhas. E os caras chegavam lá, eu falava, não é possível. Mas os caras eram muito usados por Deus. Revelação, curas. Aí a gente ia sair para jantar. Pastor geralmente come depois do culto, né? Às vezes você vai comer uma coisa alternativa, uma pizza, um sanduíche, e a gente saía para comer com esses homens. Aí você via como é que ele tratava um garçom, como é que ele tratava a pessoa do caixa do restaurante. Aí você via se ele era um homem de Deus. Eu comecei a observar isso. O Espírito Santo falou, observa isso. Você via aquela pessoa lá proferindo tantas palavras, autoridade, na hora que chegava no restaurante, e aí, vai demorar, estou com fome. Lembro um testemunho de uma pastora muito conhecida. Como é que ela chama? Uma mulher americana, Joyce Meyer. E ela foi pregar num lugar dos Estados Unidos. E ela foi usada por Deus naquela noite na igreja, poderosamente. Terminou o culto, ela foi para um restaurante jantar. E ela fez um pedido, o pedido veio errado. Ela pediu para cancelar o pedido, fez outro pedido, veio errado. E ela foi ficando impaciente, né? E com fome, e ela já querendo perder a linha com o garçom. Mas ela segurando a onda. Quando o garçom chegou para trazer pela terceira vez o pedido dela, agora de forma correta, falou: eu conheço a senhora. Mas como assim? Naquela região ela não era muito conhecida. A senhora é a pastora Joyce Meyer. A senhora é uma bênção. Nossa, como que as suas palavras me edificam. E ela falou que na hora ela falou: Espírito Santo, estou perdendo ela, me perdoa. Imagina se eu tivesse estourado com ele. Por causa de uma refeição, eu poderia ter decepcionado ele. E eu sou uma referência para ele como uma mulher de Deus. Deus tem me usado para edificar a vida dele. Eu poderia ter estragado tudo. Então deixa eu falar uma coisa para você, irmão e irmã. Não estrague tudo. Não estrague. Amém? Teve uma vez que eu não tenho vergonha de falar. Eu morava no estado de São Paulo, minha vida era muito corrida. Eu já era pastor. E aí eu fui pegar meu filho na escola. E o trânsito lá todo embolado. E tinha uma van na minha frente, parou no meio da rua para pegar as crianças. Ela estava errada também, que ela tinha que estacionar no lugar certo para pegar as crianças. Estava colocando as crianças em risco e atrapalhando o trânsito. E eu buzinei, falei: poxa vida, presta atenção. Me xinguei, não falei para ela, mas presta atenção, você está atrapalhando o trânsito aqui, ué. Aí abriu a janela, era uma mulher. Ela não baixou também. Eu falei: vai te catar. Falei assim, fui embora. Lá mordeu isso, fui embora. Na hora que cheguei em casa, o Espírito Santo falou assim: você acha que é certo o que você fez? Para que um pastor duro se a gente tem um Espírito Santo, né? Eu falei: ô Senhor, me perdoa. Não, só te perdoa. Você vai ter que ir lá e pedir desculpa, perdão para ela. Eu falei: o senhor não vai fazer isso, né? Eu estou pedindo para o senhor aqui, está valendo. Não, você vai lá. Você falou na frente de todo mundo, agora você vai lá. Você é um pastor, você é um representante meu na terra. Você vai pedir perdão para ela. E no outro dia eu fui levar meus filhos, torcendo para ela não ir. Falei: tomara que manda outro motorista, Senhor, hoje. E ela estava lá. Aí eu cheguei, me aproximei, desci do meu carro, pedi para ela abrir o vidro. E ela estava com um olhar meio assim, quebrantada também, né? Eu falei assim: minha senhora, eu não sei o seu nome, mas eu sou cristão. Não deveria fazer o que eu fiz ontem com a senhora, embora a senhora tivesse estacionado no lugar errado. Dei a minha, né? Mas eu queria te pedir perdão, porque eu pequei contra você. Eu nem sabia o que é a religião dela. Eu usei a expressão bíblica, né? Ela falou assim: eu também sou crente. O Espírito Santo falou comigo. 2 crentes quebrando pau no trânsito. Falei: tá vendo? Aí ela: vou morar aqui. Resumindo, foi até pregar na igreja que ela congrega lá. Falei: não conta lá na igreja essa história nossa não. Entre nós. Tá tudo resolvido entre a gente aqui. Irmãos, Deus ele é poderoso, amém? Como que as pessoas veem que você é de Deus? Não é o tanto que Deus te usa,
Nossa, Deus usa o pastor Diego demais, olha lá, tal. Não. Quando você vê que aquela pessoa é amorosa. Existia um grande homem de Deus respeitado em Israel até hoje, que se chama Moisés. Os judeus idolatram Moisés, eles acreditam em Moisés, não acreditam em Jesus. E quando Deus levanta Moisés, Deus fala para ele: o que você tem na sua mão, Moisés? Ele tinha um cajado. E aí ele lança aquele cajado no chão, vira uma serpente, né? Isso daí eu ensino outro dia para vocês. E ele pega de novo, ele pega a serpente na mão dele, vira um cajado, e Deus simbolizando para ele: ó, isso aí vai ser autoridade. Eles vão acreditar que eu te chamei quando eles verem a autoridade na sua mão. Cajado simboliza a autoridade. Quando Moisés está diante do Mar Vermelho, ele levanta o quê? Cajado. Lembra da cena? O que você está clamando a mim, Moisés? Já te dei autoridade. Ordena para o povo marchar. E o mar abre. Cajado, ele toca na rocha, sai a água da rocha. Ele caminhando com o cajado, a nuvem acompanhando eles de dia para o sol não molestar eles. De noite, coluna de fogo iluminando e aquecendo, porque o deserto é frio à noite e escuro. Mas uma característica no ministério de Moisés foi mais importante do que a autoridade. A autoridade, ela traz a glória, mas o seu coração traz a submissão das pessoas. A glória não é suficiente para trazer a submissão. O que traz a submissão das pessoas ao seu ministério, quando elas conhecem o seu coração. Aí Moisés falou: mas se isso não for suficiente para elas crerem em mim, me dá um outro sinal. Aí o Senhor falou: coloca a mão no teu peito. Ele pôs, tira, a mão estava leprosa. Põe de novo, está limpa. Se eles não acreditarem em você no primeiro sinal, vão acreditar no segundo. Deus estava querendo dizer o que para Moisés? As pessoas vão acreditar no seu ministério não por aquilo que você pode fazer, fogo do céu, água da rocha. As pessoas vão acreditar em que você é enviado por mim, quando elas verem que você tem graça e amor como eu tenho por elas. E lá na frente, o povo de Israel desobedece a Deus, e Deus fala: eu vou riscar esse povo, eu vou exterminar esse povo. O que salvou o povo de Israel? Foi o mar que abriu e salvou eles dos egípcios que vinham? Foi o maná que alimentou para eles não morrer de fome? Foi a coluna de fogo que aqueceu para não morrer de frio e espantou os animais? Foi a sombra? Tudo isso seria desnecessário se naquele momento eles fossem riscados e apagados e exterminados. Mas o que salvou o povo de Israel foi a intercessão de Moisés: Senhor, perdoa o teu povo, não risca o nome deles não. Se o Senhor riscar o nome deles, risca o meu também. Moisés podia falar: glória a Deus, estou livre desse povo. Deus havia falado para Moisés: eu vou fazer uma nação a partir de você. Não, não quero não. Perdoa eles, dá uma nova chance para eles. Irmãos, o que salvou aquele povo foi a intercessão de Moisés. Se você está no ministério, não esteja lá só por causa dos milagres, da glória de Deus, porque isso não vai ser suficiente. O que vai guardar você é você estar no ministério onde existe compaixão, amor e misericórdia e intercessão pela sua vida. Porque quando você não puder dar o resultado que o ministério espera que você dá, ainda assim vai haver um lugar para você naquele ministério, se haver amor e misericórdia. Haverá pessoas intercedendo por você. Não, nós não vamos desistir dele não, ele vai junto com a gente. Não, mas ele está manco, ele está ferido, desobedeceu a gente, ficou para trás. Então nós vamos demorar para chegar onde a gente queria. Vamos levar um tempo maior, mas nós vamos colocar ele nas costas, vamos levar ele com a gente. Amém? Nisso é conhecido que vocês são de Deus, quando vocês têm o amor de Deus. O amor de Deus é para aqueles que não merecem, não são para os que merecem. A Bíblia nos fala isso. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Versos 8 em diante. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Versos 9. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Pode continuar. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Como que as pessoas vão conhecer a Deus se ninguém viu a Deus?
quando você amar alguém que não merece, as pessoas vão ver Deus. Deus não é feito numa imagem esculpida. Deus é visto quando você ama aquele que não merece. Quando você trata bem quem não merece ser tratado bem por você. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, o seu amor está aperfeiçoado em nós. E o mundo vai olhar em nós e vai ver Deus em nós. Deus será conhecido através de nós, em nome de Jesus. Verso 13 em diante. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. Nós vamos ler até o verso 18. E vimos que testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Não deixe que as mágoas te paralisem. Para você permanecer em Deus, você tem que estar permanecendo em amor, no amor do nosso Deus. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado. O que ele está falando sobre aperfeiçoamento de amor? Que nós tenhamos que ter o amor de Deus. Que amor que Deus teve? Perdoando quem não merecia e ainda assim enviando o seu Filho. Quem ama, irmãos, não ama de palavras só, ama de atitude. Ele deu Jesus para morrer por nós. Amém? Amém? Que amor aperfeiçoado eu devo ter? O amor como o de Deus, que me amou sem eu merecer, que deu aquilo que eu não merecia para mim. Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. Somos como Ele. O amor, não o amor que você acha que a pessoa merece, mas o amor que Deus te deu, da mesma forma você vai dar. Um amor incondicional. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa, expurga, lança fora o medo. Pastor, eu tenho medo de perdoar, eu tenho medo de confiar de novo. Meu irmão, quando você tiver o amor igual ao de Deus, você não vai ter mais medo. Qual vai ser a sua confiança? Deus é a sua confiança. Mas se a pessoa falhar comigo de novo, Deus, Ele é a sua garantia. Não espere nada da pessoa. Eu cuidei daquele homem sem esperar nada dele. Ele teve a sua chance, não se arrependeu. Deus me colocou na posição dele. Deus honrou a minha fé. Deus honrou a minha atitude. Deus quer honrar você, mas você precisa ter fé. Amém? E ali diz: expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. O que é isso? Às vezes nós oprimimos as pessoas. Meu filho, não vai ali não. Por que, papai? Porque eu sou teu pai e estou mandando. Não vai. O medo, o castigo que oprime, ele não traz aperfeiçoamento para o ser humano. Agora, filho, não vai ali não. Por que, papai? Porque o papai te ama, ali tem um buraco. Você vai cair, vai se quebrar todo, vai quebrar suas duas pernas, o osso vai sair para fora. Você vai ter que ficar no hospital, vai operar as pernas, ficar 6 meses deitado, vai doer e eu vou sofrer. Ele, então tá bom, não vou não. Ele vai entender que você está querendo dizer o quê? Eu te amo e não quero que você vá lá, porque lá vai fazer mal para você. O amor aperfeiçoado é o amor que não impõe medo, não impõe castigo. Eu vou te castigar. Você vai ver. E nós queremos castigar e punir as pessoas que nos feriram. Nós queremos pagar na mesma moeda. Isso torna você como essa pessoa. Isso torna você semelhante a ela. Isso prova quem você é. Você pode dar só aquilo que você tem. As circunstâncias provam quem nós somos, irmãos. Pastor, mas eu não consigo ser diferente. Então pede para o Espírito Santo fazer você ser diferente. Aleluia. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Se você está aqui nessa manhã, você tem medo, é porque você ainda não foi aperfeiçoado no amor de Deus. Pede para Deus ser aperfeiçoado. Verso 19: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Aleluia. Aleluia. Eu vou decidir amar aquele que me odeia, porque quando eu era inimigo de Deus, Deus decidiu me amar. Vamos orar por isso? Que você receba essa palavra e tome uma decisão hoje de perdoar. Mas quantas vezes
A Bíblia já mostrou que não existe quantidade, que é superabundante. Ah, mas eu tenho que me sentir bem para perdoar? Não, a Bíblia mostrou que perdão é uma decisão e uma ordenança de Cristo. E a obra do perdão no nosso coração é feita pelo Espírito Santo. Então, baseado nessas explicações que eu dei, talvez hoje seja a oportunidade que você tem de perdoar alguém. Ah, eu vou ter que ir lá pedir perdão para a pessoa? Vai. Irmãos, eu tive que pedir perdão para tantas pessoas que fizeram mal para mim, que eu não tinha aos meus olhos um único motivo para a pessoa ter feito para mim, e eu pedi perdão. E eu sei que a pessoa teve a chance dela, e aquela que não aproveitou, ela continua naquela situação, e eu só sendo aperfeiçoado. Lembre que quando você não perdoa alguém, você está prendendo a sua vida e da pessoa. Você está carregando um cadáver grudado em você, um peso morto. Libera a vida dessa pessoa hoje para que ela seja transformada, seja feliz em Jesus, que ela siga o caminho dela, que ela quiser. Quando você perdoa uma pessoa, você não pode decidir por ela. Outra coisa que eu quero te ensinar: você não pode esperar dela que ela tenha uma atitude de gratidão porque você a perdoa. Você não pode esperar dela que ela te trate bem porque você a perdoa. Pastor, eu perdoei, a pessoa não me tratou bem. É uma decisão dela, respeite. Segura aí. Está dormindo? Respeite a decisão da pessoa. Amém? Respeite. A sua decisão é perdoar, a dela é ela com Deus. Uma frase que eu nunca mais esqueci que me falaram. Um dia eu estava sendo pastoreado, eu não era pastor ainda, e estava no aconselhamento, e falando de uma pessoa que fez coisas ruins para mim, e o pastor só falou assim para mim: Diego, não é o que fizeram com você. Você está me falando tudo que fizeram com você. Isso para Deus não importa. O que Deus quer saber é o que você vai fazer com o que fizeram com você. Faça essa pergunta para você. Às vezes você senta com as pessoas, e aí, como é que tá? Tá tudo bem? Aí você já, tá tudo bem, só quer saber sim, só quer uma resposta objetiva. Você, não, tá tudo bem. Não, não tá bem, eu preciso de oração. Não quer que você conta desde o dia da sua concepção até hoje, não. A gente começa contando, não, sabe, pastor, tem pessoa que se eu falar assim, irmão, o que aconteceu? Você está meio triste. Senta que lá vem história, que nem o Ratimon, lembra da Ratimon? Aí eu tenho que sentar, a pessoa vai contar, não, porque em 1900 eu conheci a pessoa. Aí um dia Deus mandou, eu levei um pão na casa dela, eu levei um frango, aí lá, mas depois ela fez isso, aquilo para mim, lá. Irmãos, você já sabe o que a pessoa fez, você está cansado de saber, Deus sabe. Para que você vai contar para mim? Eu não quero saber o que a pessoa fez para você. Sinceramente, nós escutamos o que você fala, mas eu não quero saber. A gente ouve porque às vezes você precisa até falar para pôr para fora, né? Mas o mais importante do que você falar, o que fizeram, é vamos definir isso aqui. Tá bom, você falou, e agora? O que você vai fazer com isso? Com essa situação? Ou vai ou racha. Não o que fizeram com você. Deus, Ele quer definir, Ele quer resolver essa situação, trazer uma reconciliação sua com Ele. E aí, o que você vai fazer com o que fizeram com você? Com esse lixo que você está carregando dentro de você? Você vai colocar na lixeira para o lixeiro levar, ou você vai continuar com o lixo? E quando chega alguém, você mexe e mostra. Existem pessoas que falam, vamos colocar uma pedra sobre esse assunto. Levanta a pedra do jardim, está cheio de bicho embaixo dela. Não se coloca pedra em cima de assunto. Você liquida os assuntos. Vamos liquidar isso nessa manhã? Essa é a proposta que eu faço para vocês. Que vocês orem e falem, Senhor, eu decido perdoar. Eu decido liquidar. Eu decidi hoje, Senhor, o que eu vou fazer com isso aqui que fizeram comigo? Eu vou colocar isso no Senhor, eu vou liberar essa pessoa. Você que decide isso, curva a sua cabeça. Eu não vou orar por você agora, porque essa oração é você que tem que fazer, não é eu. Eu não posso orar por você pedindo perdão para alguém que fez algo por você. É você que precisa orar e dizer, Senhor, eu decido perdoar. Eu decido liberar essa vida hoje. Eu decido que eu quero ser livre também. Eu decidi hoje, Senhor, cheguei à conclusão do que eu quero fazer com isso que eu estou carregando. Com essa mágoa, com essa situação. Talvez você está até doente. Você lembra da situação, você passa mal. Hoje você vai ser curado em nome de Jesus. E você vai abrir os seus lábios baixinho, vai falar o nome da pessoa, o que ela te fez. Falar, Deus, no mundo espiritual hoje eu libero essa pessoa.
e você nunca mais vai falar dessa pessoa. E daí em diante essa pessoa é livre para decidir como ela quer viver. Se ela quer continuar magoando pessoas, falhando, ela vai prestar conta para Deus, é ela com Deus. Mas você prestará contas para Deus do que você vai fazer com aquilo que fizeram com você. Aí é problema seu com Deus. O que você vai fazer com o que fizeram com você? O que você vai fazer com esse sentimento que você tem de vergonha, de ódio, de mágoa, de infidelidade, de traição, de rejeição? O que você decide fazer hoje com isso? Talvez é tantos sentimentos de abandonado, de injúrias, de calúnias, de injustiças, de perseguição. O que você vai decidir hoje? Se você é um verdadeiro cristão, se Deus está em você, fala: Senhor, eu estou com muita mágoa, muita raiva, mas eu quero tomar essa decisão hoje. Não sai desse lugar, irmão, irmã, sem tomar essa decisão, por favor. E dizer: eu decido. Agora a obra de limpar o meu coração não é minha, é sua, Senhor. A sua obrigação, meu irmão, é tomar a decisão. E a missão do Espírito Santo é de desentulhar o lixo, é de arrancar o lixo. Você vai sentir, como Samuel falou: eu me sinto leve, eu me sinto livre. Por isso muitas pessoas não conseguem se perdoar também quando pecam, porque na mesma medida que elas julgam as pessoas, elas também se julgam não merecedoras do perdão de Deus, não merecedoras da atenção de Deus, não merecedoras nem de orar. Seja liberto hoje, irmã, seja liberto hoje, irmão. Tira esse cadáver que está amarrado nas suas costas, libera a vida dessa pessoa. Senhor, nós cremos que nesta manhã existe um ambiente aqui de profético, um ambiente aqui de liberação no mundo espiritual. Como o Senhor falou para a igreja: vocês vão desligar em oração na terra e eu vou desligar no céu. E eu creio que vidas que estavam presas às outras aqui estão sendo desligadas agora, Senhor. Estão sendo desmembradas. E essas pessoas, irmãos, essas pessoas que estão aqui, eles serão libertos, livres. A vida para eles agora vai ser mais leve, mais suave, porque eles não vão carregar fardo, não vão carregar peso. Aleluia. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor seja fiel, que o Senhor limpe eles, que o Senhor limpa o coração daqueles que verdadeiramente estão decidindo aqui perdoar. Lava o coração, tira o lixo, Senhor, tira o lixo. Eu te abençoo em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus. Eu te abençoo agora em nome de Jesus. Que você seja curado, que você seja liberto, que você seja restaurado. Eu te abençoo agora. Seja você uma bênção em nome de Jesus. Seja abençoado em nome de Jesus. Seja abençoado em nome de Jesus. Amém? Que essa palavra você possa estar ruminando ela.